Mais alguma pergunta? Sim, me diga se você poderia contar alguma história interessante, uma história alegre do seu trabalho. Talvez algum evento que tenha ficado na sua memória e que tenha sido divertido e alegre para todos vocês, não só para você, mas também para os seus convidados. Gosto muito de ouvir os comentários dos meus convidados, dos meus clientes da agência de viagens, porque geralmente, ao irem embora, além de dizerem que foi a viagem da vida deles, costumam dizer que todo o sistema de valores deles mudou. Que aquilo que antes parecia importante, de repente, deixou de ter qualquer significado, e coisas que não valorizavam no dia a dia tornaram-se subitamente um presente, uma bênção, um privilégio. Em um dia, eles podem ficar bravos porque não houve água quente e ninguém pôde tomar banho. E, no dia seguinte, dizem o quanto são privilegiados, porque em casa tem água quente todos os dias. E aqui acontece que essa água quente no chuveiro ou uma boa pressão se torna um luxo. Ou então, uma situação de bloqueio na estrada, onde nos dizem que só abrirão a cancela em 2 horas, porque há uma máquina quebrando rochas e há risco de avalanche, por exemplo, e não podemos seguir. As pessoas começam a se irritar, perguntando como vamos ficar sentados ali por 2 horas, o que vamos fazer. Mas, depois, sentamos na beira do desfiladeiro, ficamos em silêncio e, de repente, começam a voar condores em um lugar onde normalmente não se vê condores, animais que não teríamos visto se tivéssemos continuado a viagem. Realmente, esse transporte para o momento presente, esse sentir o aqui e agora. Tem um momento lindo de uma senhora que tocava grama, cada folha de grama, acariciava-a e percebeu que era a primeira vez na vida que se sentia aqui e agora. Ela já tinha ouvido falar muitas vezes sobre viver o presente, mas nunca tinha sentido isso antes, porque estava sempre um passo à frente, planejando o dia seguinte, a próxima hora, o que ainda precisava ser feito. E aqui, nesse momento em que simplesmente paramos. E eu tento não montar um plano rígido, mas sim observar a atmosfera do grupo. Se for uma excursão privada, é ainda melhor, porque tudo é adaptado para aquela única pessoa. E, nesses momentos, se encontrarmos uma clareira onde há 100 borboletas voando e tivermos vontade de sentar ali e passar 1 hora, nós podemos fazer isso, porque não estamos sendo perseguidos por um programa padrão de ticar itens de uma lista. Como a comunidade local recebe os turistas? Quais são as maiores barreiras culturais ou linguísticas? Uma barreira cultural pode ser o fato de que, por exemplo, eu já fui criticada várias vezes. Talvez criticada seja uma palavra forte, mas fui advertida várias vezes. Me chamaram a atenção porque eu me expressava de forma rude. Isso acontece porque nós não usamos tantos adornos na linguagem. Como eu disse, a língua quechua é muito carinhosa. Por exemplo, se eu quisesse beber água agora, eu perguntaria: Nina, posso beber água? Ela diria que sim, e eu diria obrigada. Para alguém local, isso significa que eu perguntei de forma muito grosseira, porque não disse minha querida, minha irmãzinha, não disse será que eu poderia, por favor. Lá existem muitos desses complementos. Então, a nossa língua e a forma como falamos, não só os poloneses, mas os europeus e americanos em geral, costuma ser percebida como uma forma de comunicação fria, até mesmo mal educada. E a barreira linguística também é o fato de que, como eu disse, nas aldeias as pessoas nem falam castelhano, como chamam o espanhol aqui. Com o inglês você não se vira, praticamente em lugar nenhum fora de Lima. Então, se alguém sonha em viajar por conta própria, é obrigatório começar a aprender o idioma, as palavras básicas necessárias para a viagem. Outra barreira cultural é que aqui se consome muita carne. E também se consomem animais que para nós são animais de estimação, como os porquinhos da Índia, cui. Isso é controverso para muitos, e se alguém for vegano ou vegetariano, é um pouco difícil comer aqui. Eu sei porque nos primeiros 2 anos eu também fui vegetariana e muitas vezes acontecia de servirem sopa com carne. Eu dizia que não comia carne, então eles levavam o prato, tiravam um pedaço de carne na cozinha e me traziam a mesma sopa. Ou então não entendiam como alguém pode comer sem carne, porque sem carne, se a carne é, junto com o arroz, o ingrediente mais importante. Por outro lado, para os brancos, por assim dizer, o que choca é que eles comem muitos carboidratos. Aqui essa dieta é essencial nas montanhas para aquecer o corpo, para o esforço do trabalho no campo e pelo próprio fato de andar constantemente subindo e descendo morros. Então, cada prato é composto por batatas. O Peru é famoso, tem 600 variedades de batata. Há aldeias que cultivam mais tipos de batata do que o número de famílias que moram lá, por arroz e, geralmente, por alguma carne ou um refogado de outros legumes. Mas eles não comem vegetais crus.
Não existe o costume de saladas cruas, e os europeus sempre sentem falta disso. Frutas também não há em abundância, porque estamos nas montanhas, então praticamente só crescem pêssegos pequenos e maçãs. São barreiras pequenas, acredito que não dificultam a viagem. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para pedir que respeitem que não estamos em um zoológico humano. Não se deve tirar fotos das pessoas na rua sem permissão. Aqui os quechuas ainda não são tão sensíveis a isso, mas se você for para o sul, para o lado dos aimaras, eles podem até arrancar o celular da sua mão, porque valorizam muito a privacidade e não querem ser fotografados. Muitas vezes eles também jogam feitiços em pessoas que tocam em algo sem perguntar ou que tiram fotos. Acredito que, em uma viagem, vale sempre a pena refletir se nós gostaríamos que fizessem com a gente o que estamos fazendo com os outros. Na sua opinião, o que os turistas deveriam saber para que sua visita fosse mais responsável e respeitosa com a cultura local? Com certeza, eles não gostam que se toque nas coisas. Se queremos comprar algo e estamos escolhendo a cor, tudo bem, eles mostram. Mas se alguém apenas toca em algo, tira uma foto e vai embora sem pedir permissão ou sem agradecer, eles ficam irritados. E a magia negra é praticada aqui, assim como o lançamento de feitiços, e eu realmente aconselho a ter cuidado com isso e não tocar, especialmente em coisas que são alimentos. Eles não gostam nada disso, mesmo que não seja para consumo humano. Por exemplo, uma vez eu estava guiando um grupo por um mercado e quis mostrar a aveia para eles, para mostrar a diferença entre aveia e cevada. E eram cereais frescos. Eu toquei em uma espiga e uma senhora saiu correndo e começou a gritar comigo, dizendo que eu estava jogando um feitiço na comida dos animais. Como eu estava falando, em outra língua, ela não entendia o que eu dizia e, ao tocar naquilo, ela achou que eu estava amaldiçoando a comida. Era comida para porquinhos da Índia, claro, não para pessoas. Portanto, é preciso ter em mente, não tocar e não tirar fotos sem perguntar. Não existem regras tão rigorosas como na Ásia, mas um elemento cultural importante são as folhas de coca.